Olá, seja muito bem-vindo a mais um capítulo na Porta Oculta. Eu sou Cassiano, seu anfitrião neste canal, e estamos desenvolvendo atualmente um módulo que falamos sobre o hermetismo. No capítulo de hoje nós vamos discorrer um pouquinho a respeito dos textos herméticos. É um estudo que será uma introdução para os capítulos a seguir, onde começaremos a falar sobre as leis herméticas. Nesse capítulo de hoje, vamos conversar um pouquinho a respeito da história dos textos herméticos em si. Vou apresentar alguns livros e eu separei alguns trechos que são resumos de dois textos bem importantes dentro do próprio hermetismo, que vão falar a respeito do Poimandres, que é um conto retirado de um livro de natureza hermética, que é o livro Corpus Hermeticum. Então, aqui para hoje, nós temos como primeiro passo aqui, pensar um pouquinho a respeito dos textos herméticos em si, que são o fundamento do hermetismo, né? São textos que têm vários simbolismos dentro deles, né? Os estudos herméticos, como já foi mencionado, eles possuem uma natureza filosófica. Eles vão trazer junto com si uma natureza teológica, né? Vão trazer uma apresentação da figura que nós intitulamos, que nós nomeamos como Deus, né? Mas os textos herméticos eles também vão possuir uma natureza mística, né? Que aí é quando a gente entra dentro do tema da própria magia hermética, né? Então esses estudos, esses textos herméticos, a gente sempre vai se deparar dentro deles é, com esses três pilares, né? A natureza filosófica, teológica e mística. E isso pode aparecer para nós dentro desse estudo tanto de uma forma explícita, né? Que é o caso desse texto do Poimandres, que eu deixei separado aqui, como também de uma forma velada. Então, há muitos textos de fundamento hermético que vão possuir grandes valores filosóficos, teológicos e místicos, só que estão expressos de formas ocultas, né? Como tomar, por exemplo, assim, a própria mitologia grega, né? Nós temos vários contos gregos que envolvem toda a história da mitologia grega. Então há várias, entre aspas, fábulas contadas que vão envolver os cultos gregos e que de forma velada está ali grandes conhecimentos, né? Grandes informações filosóficas, fundamentações que vão falar sobre uma mística espiritual muito grande, né? E sobre um próprio contexto teológico, que dentro desse contexto teológico a gente pode apontar aqui também o próprio estudo sobre uma cosmogênese, sobre uma antropogênese, né? Só que tudo isso é apresentado de uma forma velada, de uma forma oculta para os nossos olhos. Então, a origem que nós temos dos textos herméticos, em muitos dos casos, eles se tratam de compilações de fragmentos soltos, né? Isso é uma coisa importante da gente ter essa informação, né? Então, se eu pego um livro como o Corpus Hermeticum, ele é um livro que possui vários fragmentos de textos de natureza hermética, né? Então é compilado todos esses textos, né? Textos que possuem uma certa concordância
entre um e outro, né? Digamos assim, existe uma conexão direta entre um texto e outro, só que às vezes não. Posso realmente ter um livro que são apenas fragmentos juntos de textos que não possuem uma conexão direta entre eles, a não ser o próprio hermetismo, né? E outros textos herméticos que a gente possui, eles são análise desses fragmentos, né? Essas análises acabam resultando em uma síntese organizada pelo autor ou pelos autores que acabam o criando, né? Que aí é o caso do livro do Kybalion ou Kybalion, né? O livro do Kybalion, ele traz para a gente como um corpo principal dentro dessa obra o estudo das leis herméticas, né? Óbvio, eles acabam aprofundando muito além do próprio sete princípios herméticos, né? Eles acabam passando por vários pontos importantes da própria filosofia hermética. Mas esse texto em si, ele é uma análise de estudos herméticos, né? Análise de estudos herméticos que foram organizados, foram redigidos pelos autores que o criaram, né? Não para em si criar um livro novo, né? Um texto hermético novo, mas para organizar várias coisas soltas dentro dos demais livros herméticos e criar uma direção de pensamento, né? Então, dentro disso, né, óbvio, o Kybalion aqui até mesmo citado é um livro bem mais recente, bem mais novo, né, que faz parte de estudos herméticos, mas é algo que é bem atual, né, é bem atual a sua concepção, né. Então, esse tipo de estudo hermético, né, como já dito, né, são coisas que hoje em dia a gente tem um acesso muito fácil, né? Existem muitos textos, existem muitos livros disponíveis na internet que a gente pode encontrar facilmente através de PDFs e tudo mais. Mas eram tudo textos, né, conhecimentos realmente guardados a sete chaves, assim, por muitos e muitos anos, né? Atualmente eles estão à nossa disposição, né? Tem uma facilidade muito, a gente tem uma facilidade muito grande de adquirir esses materiais de estudo, né? E são coisas que nós devemos agradecer a todas aquelas pessoas que trabalharam para manter vivo e preservado esses conhecimentos, né? Tanto para mantê-los vivos, quanto aqueles que trabalharam realmente em disseminar tais conhecimentos, né? Trazer à tona ao público, né? E também devemos saber que existe muito mais que ainda está guardado, que ainda são textos escondidos da humanidade em si, né? E isso tanto escondido da grande massa da humanidade, né? Fechado em círculos ocultos, como realmente textos que se perderam, né? Textos que estão guardados além do próprio conhecimento da humanidade, né? Dos textos principais que nós temos hoje em dia, né? Tirando esse exemplo do próprio Kybalion, que foi uma concepção ali do século XIX, muitos desses textos circulados ainda hoje, eles são uma adaptação de pergaminhos redigidos entre o século II e IV, tá? E que permanecem vivos até o dia de hoje. Então, se eu pego, por exemplo, o texto do Corpus Hermético, como eu já falei, né, que é uma compilação. Eu tenho o livro da própria Tapa de Esmeraldas, né? Isso tudo são conhecimentos, são textos herméticos que foram escritos oficialmente entre o século II e o século IV, né?
Porém, aqui já cabe uma nota, né? Dentro de um sentido histórico, se diz que o hermetismo foi organizado em Alexandria, né? Com a intenção, realmente se pega dentro de uma concepção histórica que o hermetismo nasce na Alexandria por volta dessa data aqui do século II e IV, certo? Tendo em vista que os documentos herméticos mais antigos encontrados, eles são dessa época. Mas aqui a gente deve se lembrar que a tradição hermética, ela sempre foi uma tradição transmitida de boca a ouvido e de mestre a discípulo, né? Então, o hermetismo, ele é realmente uma coisa muito mais antiga do que a produção dos seus textos, né? Os compilados de axiomas, as leis, os tratados, ele se dá séculos depois com a intenção da preservação do conhecimento à posterioridade. Todo o ensinamento, toda a bagagem hermética nasce muito tempo antes de Alexandria, nasce muito antes dos textos começarem a ser escritos, né? De ter um registro físico dos textos herméticos. Por isso eu digo que muitos textos herméticos eles podem já estar realmente perdidos para o conhecimento do ser humano, porque realmente foram coisas que não foram escritas, né? Foram textos, sabedorias que permaneceram guardadas, né, nessa tradição oral, e realmente acabou a linhagem, né? Não houve continuidade do ensinamento, mas o que nos resta, né, tem-se por registro histórico, né, que foi escrito por volta do século II e IV. Então isso dá a entender erroneamente que o hermetismo nasce nessa mesma época. Porém, a gente tem o pleno conhecimento que é naquele ponto de ouro do próprio Egito que o hermetismo nasce, que toda a tradição hermética é fundamentado, né? Claro, a gente pode ter uma concepção que a figura de Hermes o Trismegisto pode ter retornado à Terra, né, dentro desse período, resgatando esse conhecimento, né, algo totalmente válido para a gente ter dentro desse entendimento, né, mas essa figura inicial histórica se dá lá no próprio Egito, né, fundamentando o início oficial do hermetismo, né. Dentro de correntes históricas, vai apresentar o próprio Hermes Trismegisto dizendo que ele existiu nessa mesma época aí, entre o século II e o século IV, né? Mas, como já conversamos anteriormente sobre a própria figura de Hermes, ele pode ser visto sim como uma linhagem de seres e perfeitamente um pode ter se manifestado nessa mesma época, resgatando essa tradição ou mesmo apresentando para a sociedade da época, né, a importância desses estudos, o grande valor que ele possuía, tá? Então, não se, né, só para trazer um fundamento histórico, né, entendo que se você for pesquisar dentro da corrente acadêmica, vai dizer que o hermetismo é dessa época aí, né? A gente não pode dizer que não é, mas realmente é um momento que há um resgate e há um registro histórico oficial onde os textos herméticos são anotados, né? Por que é anotado? É anotado justamente para não se perder, né? Óbvio, tem o outro lado de evitar a corrupção do próprio ensinamento e tudo mais, né? Óbvio, o que está escrito também pode ser modificado, também pode ser alterado, né? Até então por uma questão de tradução de língua, né? Porém, uma intenção principal realmente de preservar o conhecimento, porque um conhecimento transmitido única e exclusivamente de boca a ouvido,
é natural que ele vá se modificando ao longo do tempo, que vá realmente se perdendo de acordo com a linhagem de transmissão possa se acabar, né? Então, isso é um breve relato do ponto de vista histórico sobre os textos herméticos, né? Realmente a gente não possui um, uma quantidade, né, um volume muito grande de livros, de textos diretamente herméticos, né? Aqui eu trouxe pontos, né, dos mais relevantes. Existem outros além desses, mas esses são os mais famosos dentro desse contexto hermético, né? Tanto livros que estão diretamente ligados, né, ao estudo hermético, quanto outros livros que são uma vertente, né? Uma vertente. A gente vai ver, já falamos um pouquinho sobre o estudo da própria alquimia, né? A alquimia é uma grande vertente remanescente do próprio hermetismo. Então, existe uma determinada época da história em que a alquimia acaba entrando em evidência, né, e vem novamente resgatando valores herméticos, né, mas aí justamente se apresentando como a alquimia em si, né. Então vamos encontrar vários tratados alquímicos que são textos de natureza hermética, mas eles acabam entrando, digamos assim, abraçando essa nova apresentação, né, essa releitura através da própria alquimia, e aí vários outros nomes vão acabar entrando em destaque, né? Então, assim, quando nós estamos falando de textos ou livros herméticos, podemos iniciar esse estudo observando tudo aquilo que vem diretamente da ciência hermética, né? Neste ponto, irão se destacar alguns livros que abordam em sua estrutura central os valores deixados por Hermès o Trismegisto. Então, novamente, vai existir no desenvolvimento da história, né, ao longo dos anos, muitos outros textos de natureza hermética vão sim vir a público, né? Que eles têm a raiz dentro do hermetismo, mas vamos tomar aqui apenas como para uma forma de organizar melhor o nosso entendimento, que quando eu falar aqui de textos herméticos, estou falando diretamente de textos, né, de valores deixados por Hermès o Trismegisto, né? Novamente, quando falamos da alquimia, ela é sim um braço, né? Um braço dessa árvore que é o próprio hermetismo, né? Mas desses textos herméticos nós vamos nos referir em textos deixados pelo próprio Hermès o Trismegisto. Então, dentre desses livros, os principais que eu vou citar aqui, né, a Tábua de Esmeraldas, já citado, Corpus Hermeticum, já citados, né, Corpo Hermético novamente, né, ele é construído por vários textos, dentre os mais famosos estão Asclépios e o Poimandres, ou Pimandro, né, esse é o que eu separei um trecho aqui, não um trecho não, eu separei um breve resumo desse texto, que é um texto que tem uma natureza teológica e mística muito bonita, né? Outro livro muito importante seria o próprio Livro dos Mortos ou o Livro do Surgimento do Dia. Vai ter várias outras traduções para esse texto, tá? Para esse texto que foi, digamos assim, trazido aqui para o Ocidente com o nome de O Livro dos Mortos, tá? Esse texto ele pode ser um pouquinho controverso no que diz respeito à origem dele, né? Muitas das vezes ele é associado unicamente como até por isso a tradução dele, né, de Livro dos Mortos, ele muitas das vezes é apresentado como se fosse um livro
que tem as instruções do passo a passo do procedimento de mumificação, dos rituais pós-mortem do Antigo Egito. Ele vai trazer o lado também da tanto da filosofia quanto do lado espiritualista do Egito, falando sobre o pós-morte, né? Sobre todo o processo que a alma ou o espírito do desencarnado iria percorrer e tudo mais, né? Mas ele é um texto de origem hermética, né? Ele é um texto que acaba trazendo muitos valores simbólicos, só que realmente pegando necessitando realmente de chaves de compreensão mais profunda, porque a coisa está ali mais oculta, mais velada, né? Então, muitos acabam associando esse livro por uma vertente acadêmica mais racional, digamos assim, como um simples relato tanto do procedimento da mumificação quanto cultural do que eles acreditavam, tá? Mas existem muitas outras camadas por debaixo de tudo isso, né? Outro texto que eu vou ter, outro livro que eu vou encontrar, como eu já dito, um livro bem mais atual, que é o Caibalion, né? O Caibalion, ele foi publicado, a sua primeira publicação, né? Ela ocorreu em 1908. Então ele já é realmente um livro que tem como raiz o hermetismo central mesmo, né? Os próprios textos deixados por Hermès, mas ele é uma interpretação feita pelos autores dele, né? Que trabalharam, se dedicaram muito em conseguir organizar esses princípios herméticos que estão, como eu posso dizer, eles estão espalhados em vários textos de natureza hermética, né? Então eu tenho vários textos que falam sobre as leis herméticas, mas nenhum texto de forma organizada e com com uma linha direta de pensamento, né? Então o Caibalion ou Kybalion, né, também pode ser encontrado dessa forma o título do livro, ele realmente organizou esse pensamento, né? Ele tomou como enfoque o estudo das 7 leis herméticas, que vão ser um fundamento muito importante para o estudo do próprio hermetismo, né? E eles construíram um livro belíssimo, de uma riqueza muito valorosa, né? Livro esse que foi publicado bem no comecinho, eu falei no século XIX anteriormente, mas foi no comecinho do século XX que teve a primeira publicação desse livro, né? E aí a gente tem alguns outros livros que estão ligados indiretamente aos estudos herméticos, né? Como eu já falei, eles são braços, são ramais do próprio hermetismo, que tem os pés bem firmados dentro do próprio estudo hermético, mas eles, né, não são um livro que saiu, digamos assim, não saíram diretamente dos textos deixados por Hermés o Trismegisto. Então, um livro que eu vou citar aqui pode ser um pouquinho, pode ser visto algumas vezes como um pouco controverso, mas ele é um livro de um valor hermético muito grande, que é o próprio Zohar, né? Veja, o Zohar, ele é um livro que é um dos grandes livros que fazem parte da tradição hebraica, né? Então faz parte de um próprio estudo cabalístico, por exemplo, estudar o Zohar, faz parte da tradição hebraica, né? Ter o conhecimento dele. Que o Zohar em si, ele é um livro que vai falar sobre a mística, né?
Ele é um livro que tem o fundamento da mística judaica, né? E faz parte de um dos livros principais dentro da literatura cabalística, né? Zohar é traduzido como o esplendor ou o radiante, né? Então, ele vai trazer essa natureza mais mística da fundamentação de Deus, da cosmogênese, da própria antropogênese, né? O Zohar, ele não é um livro hermético, mas os fundamentos herméticos ajudam muito dentro da compreensão, dentro da leitura do próprio Zohar, né? Então, nós chegamos até a citar no capítulo anterior, né, sobre a própria instrução, né, o próprio Hermeso Trismegistro ter instruído, né, esse corpo inicial do povo hebreu, né, ter sido o próprio instrutor de Abraão, né? O próprio Abraão ter adquirido muitos conhecimentos vindos do próprio Hermés, né? Então, por isso, seria o próprio Zohar um texto fundamentado dentro dos estudos herméticos, né? Não sendo um livro sobre hermetismo, mas alicerçado nos próprios conhecimentos do hermetismo, né? Vamos ter ali o próprio livro de Thoth, né? Os estudos do tarô, o próprio tarô, ele vai trazer com a gente um conto, né? Um mito em que diz que a verdadeira Tábua de Esmeraldas, ela seria um livro formado por 22 lâminas, né? Onde essas 22 lâminas seriam os 22 arcanos, né? Então seria um livro esculpido em 22 tábuas de esmeraldas, onde em cada uma das 22 tábuas de esmeraldas nós tínhamos um arcano, né? Totalizando os 22 arcanos maiores, que todo o conhecimento deixado por Thoth estariam contidos dentro desses 22 arcanos, né? Então, por isso, quando um estudo indireto ao hermetismo, né? Quando nos dedicamos ao estudo do tarô, nós estamos falando sobre um estudo sobre o próprio hermetismo, né? E aí chegamos também nos próprios tratados alquímicos, né? Vamos pegar vários livros, vários contextos da própria alquimia, vários nomes, nomes que podem até mesmo ser conhecidos por cada um de vocês, né? Que foram grandes estudiosos e grandes escritores sobre a própria alquimia, alguns de forma mais explícita, outros de formas mais oculta, né? Mas nós vamos ter exemplos, né, de textos deixados pelo grande Paracelsus, né, que viveu ali por volta de 1500. Nicolas Flamel, que veio um pouquinho antes dele. Nós temos outra figura importante, que é Cornelius Agrimpa, também um grande estudioso da própria alquimia, né? Isaac Newton foi um grande dedicado aos estudos esotéricos, né? Um grande estudioso de astrologia, de alquimia, da própria Kabbalah, né? Então, vários grandes nomes que deixaram muitos estudos, alguns mais conhecidos, outros mais ocultos, né? Mas que abordaram esses temas da própria alquimia, né? Textos que são fundamentados também
dentro do próprio hermetismo, né? Então, vou decorrer aqui um pouquinho a respeito do texto Poimandres, ou Pimandro, né? Para que a gente também não se prolongue muito neste capítulo, tá? Esse texto, então, do Poimandres, novamente, ele está contido no livro Corpus Hermeticum, tá? Nesse texto, é um texto deixado pelo próprio Hermes o Trismegistro, tá? Ele relata uma grande visão que ele teve, né? Basicamente, nessa visão, ele se vê em um estado de transe, né? Ele passa por uma experiência mística. Nós podemos dizer que ele teve podemos traduzir de diversas formas, né? Nós podemos dizer que ele teve uma projeção da sua própria consciência. Se for pegarmos dentro da própria analogia do Apocalipse de João, né? João diz que foi arrebatado para os céus. Então, há várias formas diferentes de interpretar essa experiência que Hermes o Trismegistro teve, né? Vamos considerar aqui que ele teve uma experiência mística, né? Que ele entrou em um estado de alta espiritualidade, entrou em um certo transe, e dentro desse transe, né? Ele passou por um processo, né, onde ele é visitado por uma entidade divina que se chama Poimandres, ou Pimandro, né? E essa entidade se apresenta para ele, né, se revela como a inteligência soberana, né? Então isso seria uma tradução da própria palavra Pimandro, né, ou Poimandres. E nesse relato, tá, Hermes revela o conhecimento recebido durante esse contato místico. Então, basicamente, o texto Poimandres, tá, é relatado a experiência que Hermes o Trismegistro tem, onde ele entra nessa experiência mística. Ele é visitado por essa entidade chamada Poimandres, e é nesse momento que a grande iniciação de Hermes ocorre, né? Já era um grande discípulo, um grande buscador, né? Querendo conhecer as verdades ocultas do próprio universo. E aí, dentro dessa experiência, essa entidade se apresenta para ele e o revela todo a grande verdade, né? A própria inteligência soberana. E aí Hermes o Trismegistro faz-se um mestre dentro da humanidade, né? Então eu vou ler aqui o resumo tirado, tá? A história começa com Hermes em um estado de profunda meditação. Ele fecha os olhos do corpo físico para abrir os olhos do espírito. É nesse momento que ele tem uma visão. Um ser imenso e luminoso, uma figura divina chamada Poimandres, se manifesta a ele. O nome Poimandres pode ser traduzido como pastor dos homens ou mente soberana. Hermes, assustado, pergunta quem é essa entidade, e Poimandres se revela como a mente divina, a inteligência absoluta, e oferece a Hermes o conhecimento que ele tanto busca. Hermes aceita e é então submetido a uma experiência de revelação que o leva por toda a eternidade. A visão é dividida em duas partes principais. A primeira, a criação do cosmos e a queda do homem. Poimandres mostra a Hermes a origem do universo e descreve como a luz primordial e a palavra divina, o Logos, criaram o mundo a partir do próprio caos.
Em seguida, a mente divina gera o homem primordial, um ser andrógeno, belo e perfeito, que detém o poder de criar. Fascinado por sua própria imagem refletida nas águas da matéria, o homem primordial se apaixona por sua forma e decide descer e se unir à natureza. Ao fazer isso, ele perde sua unidade e perfeição original, tornando-se o ser humano que conhecemos, mortal no corpo, mas com uma essência imortal. É a famosa história da queda hermética. No segundo passo, o caminho da salvação. Depois de narrar a origem do universo, Poimandres explica a Hermés que a alma humana, aprisionada no corpo, pode ser liberta. A salvação não é um ato de fé cega, mas sim um processo de gnose, ou seja, de conhecimento. Para se libertar, o ser humano deve buscar a sabedoria e a razão, superando as paixões e os desejos do corpo, que o prendem à matéria. Ao se desapegar da natureza material, a alma pode ascender de volta aos céus, passando por cada uma das esferas planetárias e devolvendo os vícios que adquiriu em sua descida, até se unir novamente à mente divina. Ao final da visão, Poimandres instruiu Hermés a se tornar um mensageiro e a transmitir esses ensinamentos aos outros. Hermés aceita a missão e, a partir daí, se torna o 3 vezes grande, Trismegisto, o profeta da sabedoria hermética. Em suma, a visão de Hermés não é uma história de aventura, mas sim um diálogo filosófico e místico que apresenta a cosmogonia e a antropogenia e a soteriologia do hermetismo, revelando a origem divina do homem e o caminho para ele retornar à sua essência. Então aqui nós vimos basicamente, Hermés recebeu uma revelação, como dito no próprio texto, a própria palavra Apocalipse, palavra muito deturpada na atualidade, Atualmente, quando se fala de apocalipse, de um evento apocalíptico, a gente inicialmente, a primeira impressão que isso nos causa é realmente uma visão de destruição, de fim, Mas a própria palavra apocalipse, ela trata-se de revelação, Então, Hermés recebe um apocalipse deste ser de alta hierarquia, dessa figura divina que é Poimandres. E basicamente o que Hermés pode vislumbrar aqui nesse texto, é a natureza da criação, tanto do universo, do cosmos, como do próprio ser humano, Então, por isso a gente pega até mesmo o texto do Zohar e o coloca dentro dessa vertente hermética, porque ele acaba trazendo em síntese a mesma base de estudo, que nós estamos falando de cosmogênese e de antropogênese, da criação tanto do universo quanto do próprio ser humano. E aqui a gente até mesmo consegue notar como a própria cultura grega bebeu de tais ensinamentos, porque nós tivemos a descrição, Poimandres mostrando para Hermés a origem do universo, como uma luz primordial que é a palavra divina, a própria palavra divina como sendo a origem dessa luz primordial, que é o que vai dar origem a tudo, Então tudo começa a ser criado a partir do próprio caos, põe em ordem e começa
manifestação, e após o desenvolvimento de uma cosmogênese, né, de uma criação do próprio cosmos, aí entra a criação, né, entra a antropogênese ou entra a criação do homem. Então essa própria mente divina que gerou o universo, gerou o cosmos, ele vai gerar esse homem primordial, né, dentro do estudo cabalístico, né, vai ser Adam Kadmon. Então é um homem inicial, é um projeto, né? É o projeto do homem perfeito, né? Não é um projeto, é o homem perfeito já realizado, já concretizado, Adam Kadmon. Assim como esse homem primordial, que ele tem a figura de um ser perfeito, né? Um ser humano na sua plena capacidade, né? Um ser andrógeno, belo e perfeito, pegando aqui um trecho do texto, né? Belo e perfeito que detém o poder de criar. Então, quando adquirimos a posição, né, a postura de um homem perfeito, de um ser humano perfeito, ou o que também podemos traduzir como um super-homem, né? Que aí seria essa ápice da manifestação da criatura humana, nós adquirimos esse aspecto andrógeno, né? Então, não estamos mais polarizados, a nossa fraqueza, entre aspas, ela está na própria polarização, onde há a divisão dos seres, né? Entre masculino e feminino, entre demais quesitos, mas tudo isso, todos os demais quesitos são originados da própria fragmentação em masculino e feminino, e o ser perfeito, essa figura, né, do homem perfeito, ele vai ter esse aspecto andrógeno, então ele é homem e mulher ao mesmo tempo, né? Não há polaridades nele, né? Ele é um ser equilibrado, completamente equilibrado. Então, ele é um ser que ele não está mais submisso ao próprio aspecto do karma, né? Dos pesos da balança. Ele é o próprio ponto do fiel da balança, ele é o ponto de equilíbrio, e ele tem esse próprio poder da criação, né? Porém, esse ser espiritual, equilibrado, ele acaba ficando fascinado pela imagem refletida nas águas da matéria, né? Então ele se apaixona por essa sua forma e decide se unir à natureza. Então é a própria descida, né? Por isso, né, o tema queda do homem, é a descida do ser humano para a matéria, aqui onde estamos, né? Onde nos sujeitamos à própria lei do karma, onde aceitamos a nossa polaridade, devemos aprender a lidar com ela para que consigamos subir. Então aí entra no segunda parte do texto, que é o caminho da salvação, né? E o caminho da salvação, ela não pode ser baseada em cima da fé cega, mas no processo da busca pelo conhecimento, da gnose, né? E a própria busca do conhecimento, nós estamos falando da própria filosofia, então a busca pela verdade, né? Que era a busca de Hermès, né? De Hermès o Trismegisto, para que assim a gente consiga se livrar, né? Então a sabedoria ela é libertadora, então a sabedoria ela vai nos dar a razão, nos vai dar a compreensão, nos vai dar o poder de escolha maior, né? E com isso nós conseguimos nos livrar das paixões e dos nossos vícios, das nossas faltas, e começar a nos desprender da matéria, né? E isso vai fazer com que a gente vá se elevando em estados superiores, né? Passando por cada uma das esferas planetárias. Então nós vamos subindo, né? Hoje nós aqui como face da Terra, né, há 7 camadas planetárias acima de nós. Então a gente tem que buscar subir esse nosso estado de consciência, né, subir as esferas planetárias.
para atingir novamente a mente divina, né? Então isso foi basicamente a revelação, o apocalipse que Hermes o Trismegisto teve de Poimandres, né? Então isso foi um breve recorte que eu fiz aqui para apresentar um pouquinho para vocês um dos textos herméticos que eu acho muito bonito, assim, toda a literatura que ele traz, né? E os ensinamentos contidos dentro dele. Agora vamos falar um pouquinho também sobre o Kybalion. Aqui vai ser uma introdução do texto Kybalion em si. E nos capítulos seguintes nós vamos discorrer o estudo sobre cada uma das 7 leis herméticas. Então teremos 7 capítulos e cada capítulo falaremos sobre uma das leis. Aqui vamos trazer uma síntese sobre o próprio Kybalion, né? Então, como já dito, o livro mais recente que compõe a tradição hermética, ele teve sua primeira publicação em 1908 e se trata de um compilado de estudos herméticos, né? O texto do Kybalion, ou Kybalion, ele teve um papel importante em resgatar essa tradição e torná-la acessível ao público, né? Nessa época, óbvio, foi uma corrente assim eu não posso nem dizer de um renascimento esotérico, porque sempre houve movimentos esotéricos, mas foi uma época dada na humanidade, né? Nós estamos falando de pouco mais de 100 anos atrás, onde começou a se disseminar, começou a existir uma abertura realmente dos estudos esotéricos, assim, para a grande massa. Então nós estamos falando realmente de livros importantes dentro do estudo de ocultismo, dentro dos estudos herméticos, que começaram a vir a público ali nessa época final, né, do século XIX, começo do século XX, né? Foi época onde teve a publicação das grandes obras deixadas por Helena Petrovna Blavatsky, patrônoma da teosofia. Então foi realmente um momento que começou a ocorrer uma abertura muito grande de tais estudos, né? Porque até então eles realmente se mantinham restritos dentro de organizações esotéricas e místicas, óbvio. Existiam muitos textos disponíveis, muitos textos abertos, mas eram realmente coisas... eram textos muito mais antigos, né? Então foi realmente uma época de uma grande abertura, né? No corpo principal do Kybalion, desta obra, nós temos a enunciação dos 7 princípios herméticos, tá? Caso você nunca tenha ouvido falar, esses 7 princípios herméticos, eles, além do Kybalion, além de estar os 7 princípios herméticos, a gente tem ali junto, né, mesclado com pontos da própria filosofia hermética e de outros tratados dessa tradição, tá? Os 7 princípios herméticos, né, para você que talvez nunca ouviu falar, eles são o princípio do mentalismo, tá? É o princípio da correspondência, o princípio de vibração, o princípio da polaridade, do ritmo, o princípio da causa e efeito e o princípio do gênero, tá? Esses são os 7 princípios herméticos, né, que vão ser uma base muito importante para o nosso estudo. Então, os passos que esses 7 princípios nos dão, eles são uma fundamentação de uma metodologia para estudarmos o hermetismo, né? Então a gente começa... Eu acho que é um primeiro passo muito importante para quem tem o interesse de estudar o esoterismo, de estudar o ocultismo ou o próprio hermetismo, é primeiramente ter o conhecimento do que são as leis herméticas, né? Entendê-las é algo absurdamente abstrato para nós, né? Mas nem que seja na superfície, nem que seja na camada, é importante que a gente tenha uma base, pelo menos, do que elas são,
para dar os próximos passos dentro de tais estudos, né? Então, esses 7 princípios eles vão ser também uma forma de transmitir os valores que cercam a natureza hermética das coisas, né? São os passos desde a iniciação até a manifestação. Aqui também ele é um ponto interessante, porque quando nós vamos estudar aqui o hermetismo, começando aqui para essa parte das 7 leis herméticas, nós vemos que há uma congruência entre todas elas, e a unificação dessas 7, elas realmente demonstram o passo a passo desde uma criação mental de algo até a própria materialização dela, né? Então, como falamos ali do Poimandres apresentando para Hermés a forma como o cosmos foi criado, a criação tanto do universo quanto do ser humano, ele vai respeitar e seguir esses 7 princípios herméticos para que a coisa realmente se processe, né? Tudo vem com um intento prático, né? Aqui esses estudos que a gente está fazendo não é meramente para que a gente agregue conhecimento para a gente, faz parte, né? O conhecimento ele vai obviamente fazer parte de todo e qualquer estudo, tá? Mas ele não fica apenas na intenção da gente se entupir de informações, tá? É muito importante também a gente ter a intenção, né, de pôr em prática tais estudos, né, observarmos na nossa vida se a gente tem andado em conformidade com esses 7 princípios herméticos, né? Buscar aplicá-los dentro da nossa vida, né? Então, observar, eu entendi mais ou menos o que é cada um dos 7 princípios, do mentalismo. Então, poxa, deixa eu observar como é que está a minha mente, o que eu estou criando mentalmente, correspondência, se eu estou em correspondência com as próprias leis do universo, com as leis da natureza, né? Princípio da vibração, como está a minha vibração, o que eu estou traindo para mim, o que eu estou vibrando para as outras pessoas à minha volta. Então, estudar os 7 princípios herméticos, ele não se trata apenas de nós engordarmos teoricamente, tá? Isso é importante já ter em visão. Quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado. Então, a partir do momento que a gente passa a ter o conhecimento dessas leis, nós devemos começar a observar mais a nós mesmos, né? Aqui que a grande alquimia hermética acontece, a grande magia hermética acontece, né? Que é o momento que nós começamos a nos policiarmos, começamos a observar as nossas ações, né? Nós aqui vamos falar, né, como já dito, né, de vibração, como é que está a minha vibração, o que eu estou vibrando para as demais pessoas, o que eu estou atraindo para mim, né? O que eu estou atraindo para mim já demonstra o que eu estou vibrando para os outros, né? Já fica uma dica aqui. A polaridade, né? Como eu estou agindo dentro das situações, né? Eu estou ficando muito dentro dos extremos, ou estou buscando o caminho do meio. Causa e efeito, muito importante também, né? O que eu estou criando para o meu futuro, o que eu estou manifestando para a vida dos outros, né? Quais são os efeitos que eu estou colhendo na minha vida, se alguma coisa boa está acontecendo na minha vida hoje, é realmente porque eu semeei isso no passado, ou se alguma coisa ruim está acontecendo, é a polaridade, né? Se alguma coisa ruim está acontecendo comigo, foi porque eu semeei uma semente ruim no passado. Então, a gente tem que ter em mente que o estudo esotérico, o estudo oculto, o estudo do hermetismo, ele não se trata apenas para o deleite intelectual, ele não se trata apenas de algo para engordarmos intelectualmente. Ele vai nos cobrar, ele vai nos pedir o intento da prática, né? E a prática da lei hermética, né? A prática dos estudos herméticos, ele vai se dar em primeiramente observarmos
a nossa vida, né? Como estamos agindo, que tipo de ser humano estamos sendo, o que é que estamos semeando, né? O que é que estamos colhendo. Então tem esse aspecto, né? É o aspecto mais profundo do estudo hermético, é a própria transformação nossa, né? Então, esses estudos eles vão trazer essa ideia da prática, essa intenção da óbvio, você não é obrigado a praticar também, né? A lei não nos obriga a nada, né? Mas tudo tem um preço. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, além do próprio intento da prática, nós vamos também, né, dentro dos estudos das leis herméticas, né, nós vamos nos depararmos com os aspectos profundos que demonstram como o cosmos é regido por essas mesmas leis, né? Então, da mesma forma em que essas 7 leis regem a nossa vida, mesmo que a gente não saiba, mesmo que a gente não tenha conhecimento, ou não consiga observar, elas estão atuando dentro do nosso dia a dia e estão atuando dentro do próprio funcionamento do universo, do funcionamento do cosmos, né? Então, assim, nós falamos sobre 7 leis herméticas, né? Mas apesar de enunciarmos ela dessa maneira, né? As 7 leis em uma sequência dividida, organizada, né? Como a gente apresentou há pouco tempo, nós devemos ter em mente que não há uma lei mais importante do que as demais, tá? As 7 leis herméticas, elas são apresentadas dessa forma, né? Divididamente, né? A lei do mentalismo, a lei da correspondência, a lei da vibração, ela só é apresentada dessa forma para facilitar, né? Então, a apresentação ela será realizada estudando uma lei de cada vez, né? Apenas com a intenção de facilitar a compreensão e a análise de cada uma das leis. Tá? Então, nós vamos ter um capítulo falando só sobre o mentalismo, um só sobre a correspondência, óbvio. Vai ter alguns pontos de conexão, que eu vou citar uma lei ou outra, demonstrando a conexão entre elas, né? Mas ela é apresentada de uma forma didática, né? De uma forma individual, apenas para que fique mais fácil, mais digerível para o nosso entendimento, né? Porém, cada uma dessas leis, ela representa 1/7 de uma mesma verdade. Então, são 7 leis, cada uma é 1/7 da verdade, né? Ela é uma parte de um algo maior, né? E para que uma lei exista, se faz necessária a manifestação das outras 6, né? Eu não consigo manifestar apenas a lei do mentalismo. Eu não consigo manifestar apenas a lei do gênero, né? Eu preciso que as 7 leis se manifestem simultaneamente, né? Porque elas são 7 frações de uma mesma coisa, né? Então, a síntese dessas 7 leis é a própria verdade, né? Então, novamente, para que uma se manifeste, as outras 6 precisam se manifestar. Eu fragmento a verdade, fragmento entre aspas, né? Porque há uma interpenetração entre as leis, né? Elas estão todas em uma conexão, né? Em uma simbiose uma com a outra. Mas elas são partes da verdade, né? Devemos considerar que a verdade se desdobra em 7 aspectos. Isso que vai dar origem aos 7 princípios herméticos. Então eu tenho a verdade ela, entre aspas, se fragmenta em 7 princípios, em 7 leis, entre aspas, distintas, né? Mas cada uma das leis, cada uma lei é o complemento das outras 6,
né? Não existiria uma sem que existisse as outras. E para que eu possa unificar a verdade, eu preciso realmente compreender as 7 leis, né? E saber como conectá-las, como amarrá-las todas juntas, né? Então, por elas serem frutos de uma mesma origem, elas vão sim estar interconectadas, né? Uma depende das 6 e as 6, por correspondência, vão depender de uma, né? Essa interdependência, ela nos leva a análises mais profundas das leis, né? Como, por exemplo, eu posso pensar aqui na lei do mentalismo, né? Mas eu posso trabalhar a lei do mentalismo, né, em concordância com a lei da correspondência. Eu posso trabalhar essa lei do mentalismo em concordância com a lei da vibração, com a lei da polaridade, né? Então tudo isso vai me dando camadas mais profundas para compreender a lei do mentalismo e a lei da correspondência e a lei da polaridade, né? Por causa dessa interpenetração, né? Dessa confluência que existe entre todas elas, né? Então, são 7 leis, mas as 7 leis são aspectos de uma única coisa, que é a própria verdade, né? Caminhando aqui para a reta final, né? Fazer apenas algumas últimas considerações, né? A natureza dos textos herméticos, elas são sempre voltadas para o engrandecimento do ser humano em suas qualidades e a reaproximação com sua natureza divina, tá? Então, todos os processos místicos que falam sobre o desenvolvimento e a transformação no âmbito mental, pois a verdadeira magia ou alquimia hermética, ela se processa na transformação da mente ou através do poder da mente do homem, né? Pois como dito dentro dos primeiros, como dito ali dentro do primeiro princípio, tudo é mental, né? Que é o princípio do próprio mentalismo. Logo, para transformar a realidade da nossa forma, né, de ser, se faz necessário transformar primeiramente nossas formas mentais, né? Então, primeiramente eu preciso transformar as minhas formas mentais ou os meus pensamentos, para que a partir daí o restante se transforme, né? Então, o primeiro passo para mudar a minha realidade é mudar a minha mente, mudar a minha forma de pensar, né? Então, até mesmo eu fiz um apontamento um pouquinho antes aqui, falando sobre a prática, né? Sobre pôr em prática esses estudos, né? E para que eu ponha em prática esses estudos, para que eu ponha em prática os 7 princípios herméticos na minha vida, eu preciso, antes de mais nada, começar a me observar, eu preciso me conhecer, né? Falando dos princípios herméticos novamente, como está a minha mente, como eu estou agindo, né? Se eu estou eu estou agindo em correspondência ao quê, né? Que eu estou vibrando, qual que é o ritmo que eu estou aplicando na minha vida, né? Quais são as causas que eu estou criando, quais são os efeitos que eu estou recebendo, né? Então, tudo isso vai me dando um maior poder de discernimento para observar a minha vida, tomar melhores decisões, tomar melhores escolhas, mais alinhado com aquilo que eu quero, né? Ou também não, eu posso perfeitamente assimilar esse conhecimento e optar e não fazer nada também, eu tenho esse direito, né? Só que de acordo com que a gente vai compreendendo esse tipo de coisa, as responsabilidades vão se tornando maiores, né? A cobrança vai se tornando mais forte. E vejam bem, eu não, tudo isso que eu digo para vocês é coisa que se aplica a mim também, né? Própria parte do que
me motivou, do que me movimentou a começar esse projeto, a começar a trabalhar com esses capítulos aqui, né? Agora estamos falando sobre o próprio hermetismo, é por esse próprio senso de cobrança interna, né? De partilhar, de trabalhar, de poder disseminar da melhor forma que eu puder tais conhecimentos, né? Algo que realmente veio como uma cobrança interior, né? E óbvio que essa cobrança interior, é, ela não é apenas assim pela sensação de eu preciso disseminar esse tipo de informação para as outras pessoas, né? Não, é realmente uma vontade maior que vem e que eu sinto a cobrança, digamos assim, se eu não faço, né? Se eu não estou colocando em prática isso, se eu não estou dedicando meu tempo em fazer isso, né? Então eu sinto esse peso dentro de mim, porque eu sei que eu preciso fazer isso, né? Eu tenho um propósito em fazer isso, né? Existe um porquê ainda que desconhecido por mim, mas existe um motivo para que isso seja levado adiante. Qual é o prêmio, qual é a recompensa que eu tenho em fazer isso? A grande recompensa é que eu estou revivendo estudos que eu fiz há alguns anos atrás, como por exemplo o próprio livro do Caibalion. Eu tinha lido esse livro há alguns anos atrás. De muita coisa que eu tinha lido dele eu já não lembrava mais, né? Além de não me lembrar, a minha compreensão sobre o tema era muito pequena na época. Eu li o livro e pude absorver pouco conhecimento. Então agora eu estou relendo esse livro, né? Então existe a cobrança interna, a cobrança pessoal, né, do senso de eu preciso levar esse projeto em diante, né? Eu tenho vamos dizer assim, uma responsabilidade para fazer isso, né? Então existe um porquê de eu estar fazendo isso, é realmente por uma cobrança interna do meu ser em criar esse tipo de conteúdo. E a recompensa que eu tenho é de estar resgatando muitos desses aprendizados e estar aprendendo muito mais em estar fazendo isso, né? Então, vejam, não há recompensa, né? Entre aspas, né? Não há recompensa, as coisas não vêm de graça, né? A recompensa também que eu estou tendo aqui é estudar mais, né? Então, aumenta um pouco mais o meu, o meu trabalho em poder levar isso daqui, né? E isso eu só pude notar essa responsabilidade, entre aspas, nessa cobrança interna, por começar a colocar em prática tais estudos e começar a me observar mais. Então, você começa a notar aquilo que você sente que precisa fazer, né? E às vezes nós não nos sentimos bem com nós mesmos, porque tem algo que a gente deve fazer, mas não está fazendo. Só que como eu não me observo, eu não consigo notar o que eu preciso fazer, né? E aí eu falo, vamos colocar em prática as leis herméticas. Então, como estão os meus pensamentos? Poxa, meu pensamento não está muito organizado, né? Por que não está muito organizado? Não está muito organizado, óbvio, pode ser por um fator emocional, pode ser que aconteceu alguma coisa no meu trabalho, no meu relacionamento, enfim, pode ser várias coisas. Mas às vezes o meu fator emocional, o meu fator mental pode não estar bem realmente, porque tem algo que eu preciso fazer, né? Que tem uma cobrança interna que me fala para fazer e eu não estou fazendo, mas eu nunca vou notar isso se eu não começar a me observar. E para que eu me observe, eu preciso realmente parar e olhar para mim, né? Então, isso é um breve exemplo aqui. Eu estou me apresentando um pouco para vocês, me expondo um pouco para vocês, né? Tá, então, para que exista uma partilha, né? Para que eu demonstre, né, o porquê que esse projeto existe, né? Esse projeto existe porque realmente
sinto algo latente dentro de mim que me pede para fazer isso, né? Me pede para promover essa partilha, né? E assim, por isso desde o começo eu falando sempre e vou falar em todos os capítulos, né? Do que está aqui é tudo fruto de estudo, de leitura, de conhecimento, né? Não tem nada, as poucas coisas que tem dentro desses capítulos que vocês estão ouvindo, que é meu, é apenas algumas reflexões que eu fiz, que foi a forma em que eu pude entender um pouquinho melhor o estudo, tá? Mas assim, não é nada meu, não é nenhuma experiência mística que eu recebi a figura de Poimandres e me revelou as coisas, né? Então, é fruto de dedicação e algumas reflexões que são as menores partes sempre dentro de cada um dos capítulos. Então, tá ouvindo aqui, vai ler o livro e tudo mais, tenta observar realmente o que você consegue pôr em prática, tenta se olhar, tenta ver o que se tem algo que você sente que você deveria fazer, que você precisava fazer, né? E aí começa a pôr em prática de acordo com a sua possibilidade, né? De acordo com o que você realmente tem para oferecer. A questão muitas das vezes não é a quantidade de coisas que nós temos para oferecer, mas se nós realmente estamos oferecendo algo, nem que seja pouco, né? Eu não sou um grande estudioso, eu não conheço todos os textos, não li todos os livros, né? Mas o pouco que eu pude estudar, o pouco que eu pude assimilar é aquilo que eu estou trazendo para vocês, né? E é o que eu tenho para oferecer e tenho feito isso com com a maior boa vontade possível, né? Então, com essas palavras eu encerro o capítulo de hoje, onde falamos um pouco sobre os textos herméticos. E no capítulo a seguir começamos diretamente dentro de cada um dos princípios herméticos ou das leis herméticas, se você preferir. Agradeço imensamente a você que ouviu até aqui. Caso você queira entrar em contato, tenha alguma sugestão, alguma crítica, ou alguma indicação de um tema, né? Você pode conversar conosco através do e-mail canal portaoculta@gmail.com, tudo junto, tudo letra minúscula. Então, fique bem, até o próximo capítulo, reflita sobre cada uma das coisas que conversamos aqui. Se você ainda não leu o Caibalion, recomendo que leia, para que a gente consiga ficar afinado no desenvolver dos próximos episódios. Até a próxima.